Olá, caríssimos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Luciano, Padre Salvista. Eu estou aqui com vocês no canal YouTube da Fraternidade Jesus Salvador para continuarmos nossas reflexões sobre as leituras que nós escutamos em nossas liturgias dominicais. Antes de continuarmos, convido você a dar o seu clique aí, a curtir o nosso vídeo e a compartilhá-lo com pessoas da sua família, seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso ao comentário da Palavra de Deus e assim possam encontrar o Senhor, receber graças da parte dele através da sua palavra. No próximo domingo, dia 21 de janeiro, nós estaremos no terceiro domingo do tempo comum. Estamos no início do tempo comum e ainda nós vamos escutar o chamado dos primeiros discípulos. Por que eu digo ainda? Porque na semana passada nós escutamos o chamado dos primeiros discípulos, mas segundo o evangelista São João. E no próximo domingo nós vamos escutar o chamado dos primeiros discípulos, segundo o evangelista São Marcos, que é o evangelista que nós vamos escutar durante todo este ano litúrgico, o ano B da liturgia. Então São Marcos diz que após a arrestação de João Batista, após João Batista ser preso, Jesus vai para Galiléia para começar sua missão. Claro, depois de receber o batismo da parte de João, depois da tentação no deserto, Jesus vai para a Galiléia. Por que Jesus começa a sua missão na Galiléia? A resposta mais simplória seria porque Jesus cresceu nessa região, ele era de Nazaré, da Galiléia. Mas a resposta mais profunda está no fato de que, não sei se vocês sabiam, a Galiléia, na época de Jesus, era atravessada pela Via Maris, que era uma estrada que ia da Mesopotâmia até o Egito, uma rota de comércio, e pela região da Galiléia, passavam mercadores, com suas ideias, com suas religiões, Existia muita prostituição também por causa do comércio, então era uma região onde passavam pessoas pagãs, uma região que vivia no meio também de regiões pagãs, onde existia muito pecado e como consequência disso, como consequência de todas as religiões, muito sincretismo. Era uma região mais difícil de ser evangelizada. Então, Jesus começa a sua missão pela região mais difícil de ser evangelizada, a Galiléia. E Jesus, claro, conhecia as Sagradas Escrituras, conhecia aquela passagem que está lá em Isaías capítulo 8, versículo de 23 ao capítulo 9, versículo 1, que diz o seguinte: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. Aos que jaziam na região sombria da morte surgiu uma luz. Jesus é a luz do mundo. Ele sabia que o povo dessa região, que vivia nas trevas, nem todos, mas uma parte do povo, precisava da luz que vinha dele. Então ele começa por essa região mais difícil de ser evangelizada para trazer luz para esse povo que vivia nas trevas. Então Jesus não corre da sua missão, que era uma missão difícil de evangelizar aqueles que estão nas trevas. Ele assume a sua missão, colocando em prática aquilo que ele mesmo ensinou, está lá no Sermão da Montanha, no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque é estreito o caminho que conduz à vida. E qual é a pregação de Jesus lá na Galiléia? São Marcos nos diz que Jesus dizia, em primeiro lugar, o templo já se completou. O que quer dizer isso? Quando nós temos essa palavra completar no Novo Testamento, na boca de Jesus, nós temos em grego o verbo pleró. O que significa pleró? Pleró é o verbo que deu origem à palavra pleroma, plenitude. Então, pleró em grego significa preencher totalmente, ou seja, imagine que esse copo esteja totalmente preenchido e eu tente aqui colocar mais água. Vai entornar, não vou conseguir colocar mais água. Então, dizer que o tempo já se completou quer dizer que não tem mais sentido esperar, que a espera acabou. Por quê? E Jesus continua, o reino de Deus está próximo. Quando São Marcos diz que o reino de Deus está próximo, ele utiliza o verbo egitzo, em grego, que significa se aproximar, mas não se aproximar no sentido que está vindo ainda, não, mas que está ao lado. Ou seja, que nós temos total acesso ao reino de Deus. E o que é o reino de Deus? Pegue na sua Bíblia
lá em Romanos capítulo 14, versículo 17. A maior definição de reino de Deus no Novo Testamento está aí. São Paulo diz que o reino de Deus não é questão de comida e bebida, mas é paz, alegria e justiça no Espírito Santo de Deus. É a paz, claro, a paz com P maiúsculo, paz que vem do céu, alegria que vem de Deus, alegria com A maiúsculo, e a justiça, que na linguagem de São Paulo é a santidade, ou seja, a justiça significa que eu acredito em Jesus e Ele me santifica pela sua graça, pela sua ação, e nós assim nos tornamos agradáveis a Deus. É por isso que Orígenes dizia que o reino de Deus é o próprio Cristo, é o Alto Basileia. E por quê? Porque quem encontrou Cristo? Encontrou a verdadeira paz, encontrou a alegria, encontrou a santidade. Jesus continua a sua pregação dizendo: convertei-vos, metanoiete. A expressão metanoiete, né, convertei-vos, vem do verbo metanoien, que significa mudança radical de atitudes, de pensamento. Vocês percebem que a pregação de Jesus ela é clara. Jesus não economiza palavras para pregar e para transmitir aquilo que ele quer transmitir. Jesus não facilita as coisas. Ele nos chama a uma mudança radical de vida para entrarmos no reino de Deus, para nos encontrarmos verdadeiramente com Ele. Quando Jesus diz convertei-vos, Ele está, de uma certa maneira, ensinando aos habitantes da Galileia, chamando os habitantes da Galileia aquilo que Ele ensinou e que está lá mais tarde, que está lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, versículo 12. Jesus diz que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus sofre violência. E quem são aqueles que entram no reino de Deus, esse reino de paz, alegria e santidade? Aqueles que fazem violência. Fazem violência contra quem? Contra as pessoas? Não. Jesus nunca ensinou a violência. Aqueles que fazem violência contra si mesmos, se nós queremos nos unir profundamente a Deus, se nós queremos experimentar o reino de Deus, nós precisamos fazer violência contra as nossas paixões. Os padres da igreja, os padres mais antigos, ensinam que a salvação, claro, Deus é a salvação, é Deus que salva. Mas a salvação é consequência da minha vontade, ou seja, eu quero ser salvo, e da vontade de Deus que quer nos salvar. Quando eu quero, eu me decido a me converter, a experimentar o reino de Deus, a viver a vida a qual Deus nos chama, a graça de Deus vem e leva essa minha vontade à plenitude, Ele me salva. Então é necessário que nós queiramos, é necessário você querer, é necessário que eu queira me converter, que eu escute o chamado de Jesus à conversão, à mudança de vida, para que Ele possa fazer a sua obra em nossas vidas, para que Ele nos tire das trevas e nos leve para a luz, que é Ele mesmo. No evangelho que nós vamos escutar no domingo, Jesus, depois de pregar lá na Galiléia, começar a pregar na Galiléia, Ele chama então os primeiros discípulos, né, que eram pescadores, né, como nos diz o evangelho. Então, Ele chama os primeiros discípulos a serem pescadores de homens, ou seja, a fazer o que Ele faz. O que Jesus fazia? Arrancava as pessoas das trevas, do mal, para trazerem-nas para a luz. Então, Ele convida os discípulos a ir atrás dele, a segui-lo, para buscar aqueles que vivem nas trevas, aqueles que estavam perdidos. E qual que é a resposta dos 4 primeiros discípulos de Jesus? Imediatamente, eles deixam suas redes, deixam lá o seu trabalho, a sua família e seguem Jesus. Você poderia dizer, nossa, mas Jesus passou perto deles e eles imediatamente seguiram Jesus sem reflexão. Provavelmente já conheciam Jesus, né? São João nos diz, nós escutamos na semana passada, que eles já conheciam os discípulos, os primeiros discípulos já conheciam Jesus lá na época de João Batista. Então, eles sabiam que Jesus era o Messias, era o Salvador. E eles não retardam a resposta ao chamado de Jesus. Esse chamado dos primeiros discípulos nos lembra o chamado de Eliseu, né? Se você pegar a sua Bíblia, lá na 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 e 21, você vai ver lá o chamado de Eliseu. Elias joga sua capa sobre Eliseu e o chama a segui-lo. Eliseu, o que ele diz? Deixe-me primeiro me despedir da minha família. Então, Elias permite que Eliseu se despeça da sua família, mas Elias, queridos irmãos e irmãs, era simplesmente um homem, um grande profeta, claro, mas um homem. Agora Jesus, quando Ele nos chama, é o próprio Deus, o próprio Senhor nos chamando. E o Senhor nos chama, e aquele nos chama. A conversão é uma grande missão.
Saiba que você tem uma grande missão neste mundo. Cada um tem uma missão, né? A igreja nos ensina isso através de um documento chamado Apostólica Actuositatem, que fala da ação dos leigos neste mundo, a ação dos leigos na igreja. Então, cada um tem uma missão, no trabalho, no esporte, na igreja. Deus te chama a uma missão e nós não podemos retardar o chamado do Senhor, que nos chama a segui-lo, nos chama a conversão e nos chama a levar a sua pessoa para aqueles que estão nas trevas. Não sei se vocês sabiam, nós caminhamos aí para 8 bilhões de pessoas, já estamos, né? Já temos no nosso planeta 8 bilhões de pessoas. Não sei se vocês sabiam que nós cristãos somos a menor parte, somos 1/3, né? 2 bilhões e 200 milhões, né? Existem 16% de pessoas no nosso planeta que se declaram sem religião, né? E uma grande parte, né, não conhece Jesus. A grande parte, desculpe-me, não conhece Jesus. Então, o que nós estamos esperando? Você precisa colocar os seus dons a serviço da evangelização. Você que já retardou o seu chamado, não retarde mais o seu chamado. Não faça como o profeta Jonas. Na primeira leitura desse próximo domingo, nós vamos escutar um trecho tirado do capítulo 3º do livro do profeta Jonas, um livro que tem muito a nos ensinar, porque Jonas era chamado a profetizar, e a profetizar na cidade de Nínive, que era uma cidade pagã, uma cidade difícil, claro, a capital do Império Assírio. E Jonas, quando o Senhor o chamou, ele fugiu. Fugiu para onde? Ele pegou um barco para ir para Tarsis. Tarsis, segundo os entendidos, é Tartessos, né? Era a Espanha, né? Era aquilo que, na época, eles tinham como fim do mundo, né? Então, ele pega um barco para fugir para longe da vontade do Senhor. E o Senhor não hesita chamá-lo de novo, para que ele faça a sua vontade. Por que Jonas fugiu? Porque ele tinha medo de enfrentar a cidade de Nínive, a cidade pagã. Então, Jonas venceu o medo na segunda vez, o Senhor o chama, é a primeira leitura do domingo que vem. Ele responde ao chamado do Senhor, e quando ele responde ao chamado do Senhor, a graça de Deus vem ajudá-lo. A consequência da pregação de Jonas foi o quê? Né? A cidade de Nínive se voltou para Deus, acreditou em Deus e passou a viver na penitência. É o que vai acontecer com você se você acreditar mais em Deus, se você escutar o chamado do Senhor, que te chama à conversão, uma mudança radical de vida para colocar os seus dons musicais, artísticos, dons que você tem de administrar, de falar bem, os conhecimentos que você tem a serviço do reino de Deus. Então, estou estendendo as minhas mãos para você, em nome de Jesus, pedindo a você que não retarde mais o seu chamado. Deus precisa de você para levar a luz que é Jesus àquelas pessoas que ainda não o conhecem. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a responder o chamado do Senhor, para vivermos bem a missão que Ele nos deu neste mundo, para com Ele arrancarmos as pessoas que vivem nas trevas e trazê-las para o reino da luz. Deixo aqui a minha bênção a todos vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.